Olá, hoje nós vamos falar sobre os tratamentos de rejuvenescimento. Para a gente poder falar melhor sobre esses tratamentos, a gente tem que entender um pouquinho como que é o envelhecimento. No início dos tratamentos, quando a gente começou a fazer esse tipo de tratamento, a gente só tratava as rugas. E hoje a gente sabe que envelhecimento não é só isso. Então, tem alguns pontos que a gente precisa tratar para ter um resultado mais harmonioso. A primeira coisa que a gente vê na consulta dermatológica é a qualidade da pele do paciente. Então, a gente vai avaliar se tem manchas, se tem pequenas verruguinhas, e a gente vai programar tratar isso com peelings, com lasers, com luz pulsada. E além das manchas, a gente vai ver também as rugas, se essas rugas são estáticas, quer dizer, elas já estão marcadas na pele ou são dinâmicas, elas aparecem com o movimento. Se o paciente já tem alguma perda de volume, é natural que a partir dos 30 anos a gente começa a perder um pouquinho de gordura no rosto, e com a avançada idade a gente começa a perder também, além da gordura, massa óssea, músculo. Então a gente tem como repor esse volume. E também a gente pode falar sobre a flacidez. A flacidez é uma outra coisa que a gente tem que avaliar no paciente quando a gente vai fazer um planejamento de tratamento de rejuvenescimento. Falando um pouquinho sobre esses tratamentos, começando pelas manchas, a gente tem tratamentos com peelings, com luz pulsada, com lasers. Esses tratamentos eles vão levar a um clareamento da pele, às vezes até melhora de textura, de poros abertos, de rugas mais finas, né? Após essa primeira fase, a gente pode fazer o tratamento das rugas de expressão. Essas rugas, quando elas são dinâmicas, quer dizer, elas aparecem quando você faz um movimento, a gente faz um tratamento com a toxina botulínica. A toxina botulínica, ela faz um relaxamento do músculo, você não consegue fazer essa contração e vai evitar a ruga. Agora, quando a ruga já está marcada na pele, que ela é estática, muitas vezes só a toxina botulínica não resolve, a gente vai precisar de algum outro tratamento, como preenchimento, uso do ácido hialurônico, né, para corrigir essa ruga estática. Pensando também no tratamento da perda de volume, a gente pode usar um outro tipo de ácido hialurônico, que são os volumizadores, para dar de volta aquele volumezinho que a gente perde com a idade. Com o tempo, a gente tem uma sensação que o rosto vai derretendo, né? Porque a gente vai perdendo essa região aqui da face e parece que tudo desce, né? Então, a gente, com alguns pontos específicos, a gente faz a reposição desse volume e faz um lifting do rosto com essa técnica que é o preenchimento com ácido hialurônico, né? Eu não uso no consultório nenhum outro tipo de preenchedor, porque esse realmente ele é mais seguro, apesar de ser temporário, ele tem um efeito mais natural e tem pouquíssimas complicações. Além desse tratamento de volumização, então a gente pode também fazer tratamentos para o colágeno, né? Existem hoje os bioestimuladores que vão tratar e vão estimular o colágeno. Eles dão uma melhorada também no contorno e na flacidez. Esse bioestimulador, os dois principais são o ácido polilático e a hidroxiapatita de cálcio. E são feitos também no consultório, com pequenas agulhas e às vezes até cânulas. E a gente faz um tratamento de contorno do rosto e um tratamento para melhorar a flacidez da pele. Falando agora então dos efeitos colaterais, vamos falar um pouco sobre os efeitos colaterais dos tratamentos. O principal efeito colateral que a gente vê é pequenos hematomas, um pouquinho de dor, um pouquinho de inchaço, de edema, se tudo for feito com a técnica correta. É claro que se você for num profissional que não é habilitado, pode acontecer de ficar com uma deformidade na face, pode acontecer infecções, pode acontecer complicações mais preocupantes, assim, né? Falando de cada um dos tratamentos, o volumizador com ácido hialurônico, preenchimento com ácido hialurônico, a gente tem que cuidar principalmente com a técnica, se está aplicando no plano certo, se está aplicando a quantidade certa, se está aplicando nos pontos corretos para não deixar um aspecto muito artificial. Quando for fazer preenchimento de lábio, por exemplo, não exagerar nos volumes, né? A gente tem visto coisas muito complicadas, muito feias por aí, é um medo dos pacientes, tá? Inclusive de ficar daquele jeito.
Lábio, a gente tem que cuidar também para não ter compressão de vasos. Outras áreas, como glabela, são áreas de risco, tem que ter muito cuidado, ou de preferência não fazer preenchimento nessa região. Na toxina botulínica, o efeito colateral mais frequente que a gente vê, aquele congelamento do rosto por excesso de toxina, ou por não saber onde aplicar, aplica um ponto que não é correto, né? Pode acontecer, por exemplo, de pegar um músculo que a gente não está tratando, ficar com uma assimetria de face, mas se o profissional tem experiência, tem mão para fazer isso, é muito raro que isso aconteça. Nos tratamentos de manchas, como peelings e lasers, a gente tem que cuidar muito com as queimaduras, né? Por isso que é importante procurar um dermatologista que não tem profissional mais habilitado para tratar as manchas da face, não vejo outro profissional que possa fazer isso com maior maestria. Mais grave ainda que as queimaduras, eu acredito que é a pessoa queimar uma lesão que pode ser um melanoma, por exemplo, você retardar um diagnóstico porque foi feito um tratamento inadequado da pele, isso é muito triste e já aconteceu, a gente já sabe de alguns casos, né? Nos bioestimuladores, o principal efeito colateral é, quando não é bem manipulado ou diluído, é de ficar nódulos embaixo da pele, e isso também pode ser resolvido. Agora vamos falar um pouquinho sobre os cuidados após o tratamento. Os principais cuidados são, se você for fazer um tratamento de manchas, o principal cuidado é não se expor ao sol, né? Nos tratamentos como preenchedores, bioestimuladores, toxina botulínica, a gente pede para não ficar manipulando muito a região, evitar atividade física no dia seguinte, e apenas isso. Só um gelinho se precisar, caso fique um hematoma, procurar não manipular muito a região da toxina botulínica e do preenchimento. No caso dos bioestimuladores, a gente tem uma técnica de massagem e tem que alguns cuidados específicos para esse tipo de tratamento, que daí vai ser explicado com muita calma durante o procedimento, até mostrado para o paciente o que deve ser feito depois, ok? O tempo de duração. O tempo de duração dos tratamentos é variável, né? Por exemplo, a toxina botulínica, ela pode durar de 3 a 6 meses. Os preenchedores com ácido hialurônico, dependendo do local, ele vai durar em torno de 1 ano, tá? Na região do lábio, por ter mais movimento, pode ser que dure um pouco menos, em torno de 9 meses. Um volumizador, que é um preenchedor mais grosso, que é colocado mais na profundidade, ele pode durar 18 meses. Os bioestimuladores, esses que estimulam o colágeno, a gente pode fazer um plano de tratamento que vai durar 1 ano e meio, mais ou menos. Ou, se o paciente quiser, a gente pode fazer aplicações anuais para que não deixe faltar colágeno nunca. Então, ele vai estar sempre produzindo colágeno com esses bioestimuladores. Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e acompanhe nossas dicas.